Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. O nome da nossa mensagem nessa manhã é Vara e Cajado. Vamos ler o Salmo 23, que diz: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Salmo de Davi, salmo de quem conhecia a Deus, de quem entende: o Senhor é o meu pastor. Davi começa já na primeira frase desse salmo a responder uma pergunta que a humanidade se faz desde o princípio: quem é Deus? Quem é Deus? Qual é o nome? Algumas religiões se preocupam tanto com o nome de Deus. Quem é Deus? Será Deus um homem de barba branca, com vestes brancas, sentado num céu todo branco? Que chatice! Que chatice! Por que Deus é velho? Por que Deus é cansado e está sentado? Por que Deus está todo de branco, aquela barba branca? As pessoas confundem Deus com Gandalf. Se você não entende o que eu falei aqui, é Senhor dos Anéis, é um mago do Senhor dos Anéis. As pessoas entendem Deus como um mago, como um velho que está a manejar os motores da humanidade. Sério? Esse é o seu entendimento? É assim que você vê Deus? É assim que nós entendemos a Deus? Davi responde já na primeira frase: o Senhor é o meu pastor, e porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. Outras versões desta mesma passagem, outras traduções dizem: o Senhor é o meu pastor e de nada mais eu preciso. Muito bonito. Eu gosto muito da versão em inglês que diz: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso querer. A partir do momento que eu tenho um Deus que me supre de tal forma, eu não preciso sequer querer mais nada. Eu já tenho tudo. A Bíblia nos diz que o Senhor nos dá toda boa obra. Toda boa dádiva vem do Senhor. O apóstolo Paulo escreve que tudo que nós precisamos já nos foi dado. Mas esse mundo que nós vivemos é especialista em te vender necessidades que você não tem. Um refrigerante vai te dizer: beba a nossa refrigerante e você vai ter amigos. Uma marca de carro vai lhe dizer: dirija as nossas viaturas e você vai ser bem-sucedido. Uma marca de desodorante diz: use o nosso desodorante e as meninas vão ficar apaixonadas por você. E a gente acredita nas mentiras desse mundo. E a gente passa a querer, e querer, e querer, e precisar, e precisar, e precisar, e ter sonhos que as pessoas hoje em dia chamam de sonhos materiais. É sério isso? É sério que você gasta o seu tempo tendo o sonho de ter alguma coisa que você hoje ainda não tem? Para quê? O que você vai fazer com essa coisa? Que bem vai te trazer? Alguém aqui, por acaso, é um faraó egípcio que, quando morrer, vai construir uma pirâmide para guardar todos os seus bens? Para guardar todo o teu tesouro? Para quê? Nós criamos necessidades, nós criamos desejos, quando que Davi já declara: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Quem é Deus? Davi responde: o meu pastor. Deus declara sobre si mesmo a Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 14: eu sou
o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Ninguém pode dizer eu sou o que sou, porque não faz sentido. Não, se eu, pastor Tiago, quem é você? Eu sou o que sou. Hã? Como assim? Você é o quê? Você é o que é... Não entendi, não faz sentido. Porque eu sou incompleto, querido. Eu sou falho, eu sou humano. Eu sou limitado. Todos nós somos. O Senhor, que é tudo, que é perfeito, que é completo, que é pleno, que é eterno, Ele pode dizer, eu sou o que sou. Porque ninguém mais pode. Ninguém mais pode. Existe algumas lojas, principalmente de turistas, que vendem umas camisetas engraçadas. E tem uma que eu gosto muito, que eu acho muito engraçado. Certa vez eu vi no Rio de Janeiro, mas eu vi uma vez foi em Brasília, um rapaz caminhando no Parque Central ali de Brasília. E ele, obviamente, caminhando porque queria perder peso, porque ele estava bastante acima do peso. E a sua blusa dizia, eu estou gordo, mas posso emagrecer. E você que é feio? A blusa estava certa, eu estou gordo. Certa vez houve um ministro no Brasil que deu uma determinada entrevista e ele disse, eu estou ministro, porque amanhã ninguém sabe o que pode acontecer. Você nessa manhã pode estar ansioso, você nessa manhã pode estar triste, você pode estar reflexivo, você pode estar muito alegre, você pode estar muito feliz, você pode estar emocionado, você pode estar cheio da alegria do Senhor, mas o Senhor declara, eu sou o que sou. Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Porque os discípulos disseram, Senhor, alguns dizem que és Elias, outros que é um profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, cheio daquela energia do sanguíneo, declara, tu és o Filho de Deus. Tu és o Salvador deste mundo. O Senhor olha para Pedro e fala, muito bem. Não veio de ti, mas te foi revelado essas coisas. E eu digo que sobre esta pedra, Jesus dizendo sobre si mesmo, esta, não é essa, é esta pedra estabelecerei a minha igreja. Algumas pessoas pegam essa passagem fora de contexto, interpretam a gramática, porque a primeira forma de se interpretar a Bíblia é gramatical, pegam a gramática errada e dizem, Jesus disse que Pedro era pedra. Não. Jesus fez ali uma brincadeira com o nome Pedro e a palavra pedra e disse sobre esta pedra. Eu sou a pedra. Não és tu, Pedro, sou eu. Sobre mim será estabelecida a igreja. Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram, mas sobre qual nós somos juntos edificados. E a Bíblia assim declara que nós vamos sendo edificados juntos para a glória do Senhor. Igreja é isso, é construir sobre o Senhor, para o Senhor, da melhor forma que nós possamos, para a glória do Senhor. Então quem é Deus? Ele diz a Moisés, eu sou o Alfa e Ômega, eu sou o que sou. Em Apocalipse, Jesus declara, eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Na mesma passagem, alguns versículos depois, Jesus ainda declara para João, eu sou o que vive, o que morreu, mas o que vive novamente. Eu sou. Deus se revela a nós. Nós acabamos de passar por 5 semanas de uma série de mensagens sobre como encontrar Deus, e a todo momento nós vemos Deus se revelando aos seus. Jesus chegou ao ponto de dizer, eu amo os que me amam. Quem não ajunta comigo, espalha. Jesus ainda disse, buscai, buscai e encontrarás. Quer encontrar a Deus? Busque a Ele.
de todo o coração, Ele quer ser encontrado, Ele quer se apresentar a cada um de nós. A humanidade pergunta quem é Deus, e mais do que quem é Deus, a humanidade pergunta o que faz Deus, para que serve Deus. Há uns anos atrás houve uma campanha publicitária muito grande na cidade de Londres, em que colocaram ao longo do underground, como é chamado o metro naquele local, no tube, como alguns chamam, colocaram cartazes dizendo: Deus está morto, viva rápido e morra jovem. God is dead, live fast, die young. E foi uma campanha muito grande que começou em Londres, espalhou pelo Reino Unido e chegou a vários lugares no mundo. Deus está morto, viva rápido e morra cedo. Não é isso que o mundo prega? Experimenta de tudo, se acaba nas drogas, se acaba no álcool, se acaba no sexo, se acaba, e é exatamente isso que acontece. A humanidade se acaba, as vidas se acabam, pessoas quebradas, pessoas partidas, pessoas doentes, é o que nós vemos na humanidade hoje. Se você não tem uma doença emocional, se você não é ansioso, se você não tem algum tipo de distúrbio, se você não toma um remédio tarja preta, as pessoas te chamam de estranho. Você não é ansioso? Não. Você não é doente? Não. Não me entenda mal, querido. O crente pode estar ansioso. O crente pode estar triste. Nós temos um livro na Bíblia que são só lamentações de Jeremias. Mas mesmo no meio das lamentações, Jeremias declara: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque são pelas misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. Mesmo em meio à lamentação, Jeremias apresenta adoração a Deus. Então sim, nós podemos passar por momentos difíceis, nós vamos passar por momentos difíceis. Mas o que faz Deus? O próprio Jesus declara: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O que faz Deus? Salmo 23, versículo 2, Ele, em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele me restaura o vigor. Próxima vez que alguém te perguntar o que faz Deus, me restaura o vigor. O que faz Deus? Me dá descanso. O que faz Deus? Me orienta. O que faz Deus? Me conduz a águas tranquilas. O que faz Deus? Aquilo que eu não posso fazer. Quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo que ele é o quê? Uma ovelha. Pausa, que eu gosto muito desse exemplo. Eu sempre dou gargalhada quando eu peço em ovelha. Alguém aqui já viu, sei lá, um cara todo machão com uma ovelha tatuada no braço? Não. Você nunca viu ninguém tatuar uma ovelha nas costas? Você vê cobra, você vê serpente, você vê águia, leão, urso, ovelha? Não, querido. Certa vez eu fiz uma entrevista de emprego nos Estados Unidos em que me perguntaram qual era o meu espírito animal. Eu disse que eu era um urso polar por causa da Coca-Cola. Quem é mais antigo lembra que a Coca-Cola fazia umas propagandas com ursinho polar, tal, eram muito bonitinhas. E eu fiquei pensando, será que alguém algum dia respondeu ovelha? Meu espírito animal é uma ovelha. Ninguém gosta da ovelha. A ovelha é um bicho meio inútil. Tão bonitinho, mas não faz nada. Para que serve a ovelha? Para dar lã. E além da lã, para quê? Para assar. Nosso churrasqueiro ele já falou: assar é bom. A ovelha se defende? A ovelha é forte? A ovelha é astuta, inteligente? Não. A ovelha é burra. Olha, eu vou te falar. A ovelha não sabe dar marcha ré. Ou como se diz aqui em Portugal, marcha atrás. A ovelha não sabe andar para trás. A ovelha, quando ela chega num ponto que ela bate na parede, ela tem que girar para ir para outro lugar.
Certamente você já assistiu o Rei Leão, em que o Simba está lá, um dia eu vou ser rei, e ele vai rugir, ele faz, uau! É ridículo. Qual é o barulho da ovelha? Só a pastora Isabel teve coragem de fazer. Eu estava esperando para ver quem mais ia fazer, ninguém teve coragem de fazer. Querida, a ovelha está em perigo. Bé. A ovelha está feliz. Bé. A ovelha não faz nada. É frustrante. E Deus me chama de ovelha. Talvez porque eu seja meio frustrante. Talvez porque Deus olhe para mim e fala, meu filho, você podia ser tão mais desenvolvido, você podia ser tão mais inteligente. Mas eu te amo do jeito que você é. Você é limitado, você é burrinho, você é reclamão, cheira mal, ovelha cheira mal. Mas eu te amo do jeito que você é. Eu vou te guiar a águas tranquilas. Eu vou te fazer repousar em verdes pastais. Eu vou te renovar, restaurar o vigor. Deus faz aquilo que eu não posso. Muitas vezes, como ovelhas, nós achamos que nós vamos lutar e vencer. Ovelha luta. Alguém já viu um vídeo, um reel, um TikTok, um vídeo no YouTube de luta de ovelha? Não existe. O máximo que elas vão fazer é dar uma cabeçada uma na outra. A ovelha é muito limitada. Tal como somos nós. E a gente pergunta o que faz Deus? Quem é Deus? Aí a pergunta que todo crente se faz muitas vezes na vida, o que quer Deus? Qual é a vontade de Deus para mim? Qual o propósito? Ou então a palavra que as pessoas amam, qual é o chamado de Deus para a minha vida? É interessante que ninguém pensa no chamado telefônico, né? Quando toca o telefone, ai, que chamado é este que está chegando até mim? A gente trata o chamado como se fosse assim, o propósito perfeito de Deus para as nossas... Não é. Não é. Seu chamado muda ao longo da sua vida. Certamente, em um momento da minha vida, eu posso dizer isso com tranquilidade. Eu achei que o meu chamado era tocar violão. E isso, ponto final. Era o que eu amava, era o que eu mais amava fazer na igreja. Não, isso é o que Deus tem para a minha vida. Eu vou tocar violão até eu morrer. E amém, que eu toque até eu morrer. Mas não é o meu chamado. Faz parte dele. Talvez você pense, o meu chamado é pregar, e o meu chamado é pregar, amém. Faz parte dele. O meu chamado é ajudar pessoas, amém. Faz parte do seu chamado. E aí, certa vez nos Estados Unidos, nós fomos abordados por uma menina numa universidade, e ela perguntou para mim e para a pastora Isabela, como que eu descubro o meu chamado? Eu falei, o que você faz na igreja? Nada. Eu falei, você nunca vai descobrir. E aí outra pessoa, uma menina do lado dela, porque elas estavam procurando uma igreja para frequentar, pergunta assim, e essa até ficou na igreja, já até veio aqui na igreja do Porto. Como eu faço para multiplicar os meus dons? Eu falei, você serve. Você vai servir em tudo que você pode servir. E você vai descobrir no que você é boa. Você vai descobrir no que Deus vai te capacitar. Você vai descobrir ali no que Deus está te dando para você fazer. Mas enquanto você ficar parado num lugar perguntando como eu faço, você nunca vai descobrir. O chamado de todo crente é servir. O chamado de todo crente é servir. Servir a Deus, servir a igreja, servir aos próximos, servir os outros. O apóstolo Paulo ainda declara que nós temos que considerar os outros como superiores a nós mesmos. Servir. Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. O chamado de todo crente é serviço. Antes de mais nada, a Deus. Amai o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas. Depois o próximo como a ti mesmo. Amar. Na tradução bíblica, amor é serviço. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para quê? Para morrer no nosso lugar. O amor de Deus lhe levou a servir-nos o seu Filho, que por sua vez, por nos amar e por amar ao Pai e à vontade do Pai, se deu, se serviu no nosso lugar. Amor é serviço, amor é sacrifício, amor é se colocar na brecha por outra pessoa. Todo chamado é serviço.
Ponto. Enquanto você não servir, você nunca vai descobrir o seu chamado. Ah, mas eu queria muito ser usado para ensinar, pastor. Ok, começa limpando o banheiro. Você vai aprender muito limpando o banheiro. Você vai aprender muito o que fazer, o que não fazer. Você vai aprender muito varrendo a igreja. Você vai aprender muito construindo um palco. Nas necessidades que surgem. Aquelas que ninguém precisa saber o que você fez. Quem deseja palco, quem deseja luz, quem deseja atenção, não pode recebê-la. Porque quer glória, quer atenção, quer status. Querido, pregar é a parte que, assim, menos me interessa no ministério pastoral. Eu sei que é importante. É das partes que a gente mais se dedica como pastor. São horas de ensino para cada mensagem, horas de estudo para cada mensagem. Mas uma conversa, um tirar de dúvidas, uma oração, um estar junto. Isso é ministério pastoral. O servir, sair de um local para estar com outros. Eu sempre falo isso. Quando eu era garoto, quando eu tirei minha carta de condução, certa vez meu carro quebrou 3 horas da manhã, num bairro que, graças a Deus, não era um bairro perigoso no Rio de Janeiro. Eu tinha 18 anos de idade. Eu sabia exatamente para quem ligar. Eu não tive dúvida. Para quem que eu ligo? Qual amigo meu que eu posso? Eu sabia exatamente para quem ligar. Aquela pessoa que eu liguei me atendeu com voz de sono, estava dormindo. Que houve, Thiago? Está tudo bem? Cara, estou voltando do culto jovem, meu carro quebrou, minha embreagem acabou aqui no meio da rua. Você pode me ajudar? 15 minutos eu estou aí. Não é bom você ter uma pessoa dessa? Melhor ainda é ser uma pessoa dessa. Naquele dia, eu muito grato, eu disse, Senhor, eu vou ser essa pessoa. E desde aquele dia eu sempre digo aos meus amigos e principalmente à família que é a igreja, conta comigo, conta com a pastora Isabela. Por que precisar, querido? Porque pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor tem que fazer o que Deus faz por Davi, é o que Deus faz por nós. Então conta comigo, conta com os teus pastores. Eu faço questão de ser um bom amigo. Eu faço questão de ser um bom servo. Eu faço questão de servir antes. Tanto eu como a pastora Isabela. Você pode contar com os seus pastores, você pode contar com a tua igreja. O que quer Deus? Davi declara, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus quer nos guiar por amor de seu nome. Lucas, capítulo 15, versículo 7, Jesus declara, eu digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. O que Deus quer? Arrependimento. Transformação. Deus está no business de mudanças de vida. Mais vale um pecador que se arrepende. Agora, Jesus está dizendo isso para quem? Se está nos evangelhos, ele estava ensinando. Para pessoas que o seguiam. Para pessoas que queriam ouvir dele. Talvez houvessem aqui alguns mestres da lei que precisavam ser corrigidos. Com certeza. Mas quem são as pessoas que mais ouviram os ensinamentos de Jesus? Quem? Os seguidores, os discípulos. Talvez uma pessoa que ouviu Jesus em Nazaré, ouviu lá. Outra pessoa ouviu em Cafarnaum, ouviu lá. Mas quem seguia Jesus ou ouvia o tempo todo. Tal como Paulo escreve tantos ensinamentos e correções à igreja, Jesus diz isso aos seus seguidores. Mais vale um pecador que se arrepende. Então, querido, não interessa se você está na igreja ou se você está no mundo. É necessário arrependimento, é necessário transformação. Mais vale, há mais alegria no céu. Outras versões dizem, a festa no céu. Por um pecador que se arrepende, por uma pessoa que muda, transforma os seus caminhos. Muda a forma como age. Porque tem muito crente, ou gente que se diz crente, que é hipócrita, que é mentiroso, que não se pode contar, que está na igreja no momento
e está na festa no outro, e está bebendo no outro, e está fazendo qualquer coisa no outro momento. Não é crente, não se arrependeu, não se transformou. Desculpa a sinceridade, um crente morno, meio no mundo, meio na igreja, faz parte dos 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou que se consideram justos e não precisam arrepender-se. Mais vale, certa vez eu tinha um amigo quando eu era jovem, que todos os cultos ele ia aceitar Jesus. Todos os cultos ele ia aceitar Jesus. Todos os cultos. Tinha um apelo, ele estava lá na frente. Alguém precisa se arrepender, ele estava lá na frente. Alguém precisa se transformar, ele estava lá na frente. Qualquer que fosse o apelo, ele estava lá na frente. E certa vez eu falei com ele, Eduardo, por que você vai todo domingo? Ele, Tiago, porque eu preciso me arrepender todo domingo. Porque eu preciso me transformar todo domingo, eu preciso ser mais parecido com Jesus. E eu vou te falar, pensa num garoto pinel, dodói das ideias. Doidinho, como a Miquela gosta de dizer, doidinho. Mas que coração ele tinha para Jesus? Ele sabia que ele precisava de transformação. Ele sabia que ele precisava se transformar. E ele buscava essa transformação. Ele não vinha à frente para receber uma oração porque ele queria aparecer. Ele vinha de coração aberto. Jesus, me transforma. Nós precisamos ser mais assim. Tem muita gente que vem para a igreja, escuta o pastor pregar, a pastora pregar e fica... já ouvi isso. Já li essa passagem. Acho até que eu faria melhor. Certa vez eu vi um pastor, na época da pandemia, em que os cultos estavam online, como a pastora Isabela compartilhou aqui no Bíblia Aberta. E esse pastor disse assim, querido, se de repente acaba o Facebook, você não é mais pregador. Porque o que mais tem é pregador de Facebook. O que mais tem é pregador de rede social. O que mais tem é gente que quer pregar no WhatsApp. Ai, manda esse vídeo, esse outro vídeo. Essa pessoa precisa ouvir, essa pessoa... Mas manda fofoca, quer saber da vida de todo mundo. Mais vale um pregador que se arrepende do que 99 justos que não acham que precisam se transformar. Tem muita gente que, querido, mas nem crente mas vive apontando o dedo para a igreja. Você está sabendo da última que aconteceu na igreja, não sei das quantas? Não, eu não quero saber. Mas você não está sabendo do que aquele pastor falou? Não. Está te levando para Jesus? Não. Então também não quero saber. Mas você não quer... Mas é a última fofoca do momento. Não me interessa. Se diz uma pessoa vai me trazer um vídeo, aqui o pastor daquela igreja grandona pegou aquele outro pastor que estava bombando e mandou ele para outro lugar e você não está sabendo. Eu falei, não sei nem quem são. Não quero saber, não me leva a lugar nenhum. Querido, tem site hoje na internet chamado Fuxico Gospel. Vai se arrepender, querido, vai se transformar. Você não é crente, não. Não pode ser. Quer saber o que foi? Porque a estrela gospel, idolatria. Certa vez perguntaram, pastor, por que o Fronteira não traz cantor? Porque não precisa. Eu não conheço ninguém que canta mais do que a pastora Isabela. E olha, quem ainda não ouviu, pastora Elane cantar. Não gosta? Pastora Pâmela cantar. Querido, todos os pastores do Fronteira cantam e tocam. Todos os pastores do Fronteira cantam e tocam no estádio de louvor. Porque eu já participei de muita igreja, já fui a muito culto, em que o pastor só chega depois do louvor. Como se não precisasse. Você não é pastor. Você não se alegra em estar louvando? Você não é pastor, desculpa, porque você tem o teu coração no lugar errado. O que você está fazendo num gabinete fechado numa porta, enquanto a igreja está louvando a Deus? Todos os pastores do Fronteira cantam e tocam. Não é algo proposital, nunca se tornou pré-requisito para se tornar pastor, mas é o que Deus tem para a nossa igreja, seja no Rio, em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos, é o que Deus tem. Pastores que não são pastores de título, mas que vivem o ministério a todo custo, a todo custo. Deus, o que Ele quer... Quando diz que haverá mais alegria no céu para um pecador que se arrepende, Deus quer ser conhecido, não por multidões,
mas por cada um de nós. Em nome de Jesus, fala do Senhor. Fala do Senhor. Fala dos seus amigos, fala de Jesus no teu trabalho, fala de Jesus para as pessoas que você convive, seus colegas de classe, fala de Jesus, fala do Senhor. E tão importante quanto falar do Senhor é falar com o Senhor. O crente que não ora é um crente fraco. O crente que não ora, não tem um relacionamento com Deus, é um crente de teoria. Tem muita igreja, que, queridas, as pessoas sabem um monte de passagem bíblica de cor. Acho lindo. E a vivência? Não tem isso aqui não. Não tem não. Certa vez estava a conversar uma jovem que passou um tempo na nossa igreja no Rio de Janeiro. Os pais dela eram presbíteros. Ela cresceu na igreja. Sabia várias passagens bíblicas de cor, tinha um conhecimento bíblico incrível. Mas permita-me a sinceridade. Vivia nas drogas, vivia na bebida. E um dia eu fui conversar com ela, eu falo, querida, por que você sabe tanto, você cresceu na igreja, você conhece a Jesus? Ah, pastor, o dia que Jesus quiser me salvar, ele me encontra. Como assim? Não, porque eu vou ser salva de qualquer forma, eu sou escolhida para ser salva. Eu vou ser salva de qualquer jeito, então eu vou aproveitar minha vida. Quando Jesus quiser, ele me encontra. Eu falei para ela, você tem que ler a Bíblia de novo. Você leu, mas não entendeu nada. O apóstolo Paulo diz, nós vamos continuar a pecar por causa da graça? E o próprio Paulo diz, de forma alguma. Ao fazermos isso, é como crucificarmos a Cristo na cruz novamente. É anularmos o sangue dele derramado no Calvário. Tem muita igreja que lê. Ótimo. Mas se não tiver aplicação, se não tiver Espírito Santo, se não tiver poder de Deus, desculpa, você está lendo um livro histórico. Você está lendo a mesma coisa que lê qualquer história em quadrinhos, qualquer livro de filosofia, qualquer sabedoria desse mundo. A Bíblia declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É temer a Deus, é saber quem Ele é ter um relacionamento com Ele. Deve ser muito triste você orar para um Deus que você não conhece. Deve ser muito ruim. Você não sabe o que Ele pode fazer, porque você não conhece a Deus. Você não sabe como Ele faz, você não sabe como Ele fala, você não sabe como Ele te responde, porque você não conhece a Deus, porque você não quer orar, porque você não quer ler a Bíblia. E aí, desculpa, falo isso, pastor, falando num púlpito, num palco de um altar, numa igreja, vive seguindo o que o pastor fala. Eu não quero que você siga o que eu te falo. Eu quero que você siga o que Deus nos diz. A minha oração todos os dias é, Senhor, não as minhas ideias, não a minha opinião, mas a Tua palavra. Eu preciso de transformação, tanto quanto cada um de nós aqui. Ninguém, querido, foi tomado por Deus. Me agrado tanto de você que vou te levar comigo como Deus fez com Enoque. Então todos nós precisamos melhorar. Todos nós precisamos de transformação. Todos nós precisamos falar com Deus, conhecer o Senhor. Em nome de Jesus, ser amigo de Deus. Intimidade com Deus faz toda a diferença. Eu quero ler de novo com você o Salmo 23. E agora vai ser a minha edição no Salmo 23. Você vai ver palavras em amarelo, que significam o que Deus faz. Você vai ver palavras em verde, que é a minha parte no Salmo 23. Conta quantos amarelos e quantos verdes nós vamos encontrar. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens, Ele me faz repousar e Ele me conduz a águas tranquilas. Ele restaura-me o vigor. Ele me guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Versículo 5.
Tu preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a tua bondade e a tua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quantas vezes nós vemos Deus ou uma ação que Deus faz? No Salmo 23, quem contou? 11, 12, está parecendo um leilão aqui, pegar um martelinho, quem dá mais, 11, 12, quantas vezes eu vi o eu? Essa foi fácil, né? São 6 versos. Nós vemos Deus e as suas ações em 12 vezes. E 3 vezes nós vemos o eu. Ele é o meu pastor, Ele me faz repousar, Ele me conduz, Ele me restaura, Ele me guia, por amor do seu santo nome. E aí vem o versículo 4, que é a principal ação do eu até aqui, no Salmo 23. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Pausa. A gente precisa pensar. Porque até aqui, a Bíblia diz assim: Ele é o meu pastor, Ele me faz repousar, Ele me conduz, Ele me restaura, Ele me guia, por amor do seu nome. Deus está guiando, certo? Amém? Deus está no controle, amém? Deus nos guia, nos orienta, nos faz repousar, nos leva a viver a vontade dEle. Mas aí vem o versículo 4, que apesar de todo esse direcionamento, apesar de toda essa orientação, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Deus fala tanto, Deus guia tanto, mas eu, porque sou uma ovelha burrinha, eu me mando, eu me levo, eu vou para um vale de trevas e morte. Granted, né, vamos combinar, que muitas vezes o vale da sombra da morte nos encontra. Certamente todos nós já passamos por momentos na nossa vida em que nós nos encontramos num vale e nós não fizemos nada para chegar nesse vale. A morte de um ente querido, um problema em casa, alguma coisa que alguém fez e que chega sobre nós. Mas quantas vezes nós não nos metemos a andar por vales da sombra da morte? Quantas vezes nós não pegamos os nossos pezinhos e ao invés de seguir a orientação do Senhor, nós caminhamos para longe? Nós caminhamos não para o que Ele quer, mas para o que eu quero. E aí entra versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Amém. Glória a Deus, Senhor. É o fim. Não. Por que eu não temerei? Porque a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu quero ler 3 versões diferentes dessa mesma passagem. Essa é que nós acabamos de ler. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Essa é a NVI, a versão que nós usamos aqui na igreja. A versão Almeida diz: mesmo que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então aqui já tivemos a proteção e agora o consolo. E a Bíblia para todos diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado. Ué, não foi? Espera aí. A tecnologia me vendeu aqui agora. Porque tu, Senhor, estás comigo, o teu bordão e o teu cajado dão-me segurança. Então nós temos o consolo, a proteção, temos o consolo e temos a segurança. Agora, são 2 coisas. Qual é a diferença entre a vara e o cajado? Ou o bordão e o cajado? Tem diferença?
Deve ter diferença, né, Fernando? Se está escrito na Bíblia duas coisas. Eis aqui a vara e o cajado. O cajado é o da direita. O cajado é o que tem uma curva. E a vara, ou o bordão, é um pouquinho mais reto. Ou inclusive um pouco mais grosso também. Para que serve o bordão? O bordão é o daqui, é o reto, é o sem a curva. O cajado é o de lá. Para que serve o bordão? Para orientar por causa das ovelhas? Sim, sim. Existe até uma expressão na língua portuguesa. Levei uma bordoada de alguém. O que é levar uma bordoada? Um conserto? Uma repreensão? Isso, obrigado, Adriana. Uma pancada. É apanhar. Tá? Repreensão, muito bonito. Ser corrigido, muito legal. Nós não estamos filosofando. A Bíblia é de verdade, é vida real. A vara, o bordão, serve para bater. A Bíblia fala da vara para o pai disciplinar a criança. A vara, desculpe minha sinceridade, é para bater. Quando eu estou pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam, me dão abrigo. Sim. Por quê? Para que o pastor carrega uma vara? Para bater na ovelha. Você certamente já viu alguma vez uma pintura ou uma foto de um pastor carregando a ovelha nos ombros. As pessoas botam no WhatsApp com um monte de brilho e gif. Jesus te carrega nos ombros. Haviam passos na areia e agora só um par de passos na areia. Tudo muito filosófico, tudo muito bonitinho. Sabe por que o pastor carrega a ovelha? Porque ele pegou a vara e quebrou a perna dela. O pastor pega a vara, tem! Fiquei parecendo aquele pastor lá do tem, né? Dá na perna da ovelhinha para ela não andar para longe, para ela não correr para longe, porque ovelhas são burrinhas. A vara serve para bater, para repreender, para te parar. Porque às vezes Deus precisa fazer isso com a gente. Deus precisa parar a gente. O nosso orgulho nos leva para longe. Nosso coração altivo nos leva para longe. E aí entra o cajado. O cajado é o que traz de volta. O cajado, aquela curvinha do cajado é para trazer para perto. O cajado, biblicamente, fala de autoridade. Nós vemos o Senhor usando o cajado de Moisés. Nós vemos o Senhor chamando Josué, Moisés, para que os líderes do povo trouxessem os seus cajados diante do Senhor. A vara é proteção e o cajado é autoridade. Eu preciso saber que sim, o Senhor tem um cajado, Ele tem autoridade, Ele manda, mas eu preciso saber que Ele repreende. Que o Deus é tão bom quanto é justo. Ele é tão fiel quanto Ele é correto, quanto Ele é santo. Deus nos repreende. Fica esperto, crente. Deus repreende. A Bíblia declara como um pai que ama os seus filhos, o Senhor repreende aqueles que Ele ama. Por que eu não temo mal algum? Porque eu sei o quanto dói essa bordoada do Senhor. Eu sei o quão forte Ele é. Eu sei o quão poderoso Ele é. Então eu sei que o mal, querido, se Ele que é meu bom pastor me bateu, quiçá o mal. Se Ele que é o meu bom pastor quebrou a minha perninha, quanto mais o leão, ou o urso, ou o mal que quer me devorar. Davi fala sobre isso. Quando ele vai lutar com Golias, ele se apresenta a Saul e ele diz: o teu servo, enquanto cuidava das ovelhas, matou o urso, matou o leão. Mais do que um, inclusive. Paulo declara: eu sei em quem eu tenho crido. Jó declara: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará. Jeremias declara: Senhor, tu fizeste céus e terra, nada é difícil demais para ti. Eu sei o que Deus pode fazer.
Nós temos que saber quem Ele é, o que Ele quer, o que Ele faz e o que Ele pode fazer por nós. E aí, depois de tudo isso, Davi declara: eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Porque ele conhece a Deus. Ele é íntimo. Ele conhece o coração do seu pastor. E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O que Deus quer para a sua vida, Deus te quer perto. Deus não trabalha com ovelhas distantes. Ele larga as 99 e corre atrás de uma. Mas se ele precisar, ele vai quebrar a perna. Ele vai carregar, mas vai doer, vai machucar. A gente acha muito bonito. Ele deixa as 99 e corre atrás de mim. Vai lá, ovelhinha perdida. Vai lá tomar uma bordoada do Senhor. Vai lá levar a disciplina. Alguém aqui gosta? Alguém aqui gostava de apanhar quando criança? Não, né? Tá. Achei. Mas o crente acha lindo ser ovelha perdida. Não, eu estou construindo o meu testemunho. Eu estou pecando para depois eu poder dizer aquilo que eu deixei de fazer. E o quanto que você vai sofrer por isso? O quanto que você vai sofrer olhando para os outros, apontando o dedo para os outros, julgando os outros e pecando, se afastando de Deus? Deus te quer perto. O seu bom pastor te quer bem. A vara e o cajado são para o meu bem. Mas que em nome de Jesus, querido, que a gente possa dizer: Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem, me dão um abrigo. Mas que eu não precise passar por essa vara. Que eu não precise ser puxado por esse cajado. Que eu entenda a tua autoridade. Que eu entenda a tua soberania. Que eu entenda o teu amor, a tua orientação. E siga. Que eu possa seguir. Que eu possa ser uma boa ovelha, como Jesus disse: as minhas ovelhas reconhecem a voz do pastor, elas me seguem, elas me obedecem. Que nós possamos dizer isso ao Senhor: Senhor, a tua vara e o teu cajado, eles cuidam de mim, me protegem, me consolam. Mas que eu não precise mais passar por essa vara. Que eu aprenda, que eu melhore. Me ajuda, Senhor, me dá graça para melhorar, para ouvir, para obedecer e para aprender. Não é fácil. É uma oração de submissão, é uma oração de entrega, é uma oração de quem precisa. A festa no céu por um pecador que se arrepende. Que nessa manhã sejamos nós. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo dos meus erros, eu me arrependo do meu orgulho, eu me arrependo da minha língua felina, me arrependo da minha preguiça, me arrependo quando eu deixo de ler a Bíblia, ou de orar, ou de me aproximar do Senhor para assistir um Netflix, para gastar tempo com outras coisas. Eu quero estar perto, eu quero estar bem. Nós só podemos estar bem nos braços do Pai, na presença do Senhor. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.